Erosão, soluções. Ensino remoto emergencial. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Na aula anterior, nós vimos sobre os condicionantes de erosão e os tipos de erosão. Agora vamos pensar em como encontrar soluções para este processo, reabilitar as áreas erodidas. Para isso, ou seja, para encontrarmos a solução certa e reabilitarmos uma área degradada, é preciso intervir no mecanismo dos condicionantes da erosão. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é trabalhar com a topografia local, se ela puder ser modificada. Outra é proteger ou melhorar a resistência dos solos e rochas contra a captura de fragmentos e sedimentos. Outra é impedir o transporte dos sedimentos e saída do material de seu local de origem, ou seja, o assoreamento final. Depois, podemos também e devemos controlar a velocidade de ação do agente erosivo, seja ele água, vento ou gelo. E também, no caso da erosão pluvial, controlarmos e evitarmos a concentração de água. Vamos agora ver vários exemplos de soluções de erosão. Aqui nós temos uma solução com relação à erosão eólica, que é uma barreira muito simples que quebra a velocidade do vento, mantendo assim a deposição e conservando dunas, porque muitas áreas em que tem dunas, as dunas são um patrimônio, um monumento muito importante e bonito na paisagem. Mas às vezes essas dunas migram pela erosão eólica. Então, muitas vezes é importante fazer uma proteção no entorno das dunas para evitar que o vento consiga capturar e transportar. Aqui nós temos barreiras sendo construídas em área costeira, como aqui também. Né? Aqui é a fase inicial de construção para proteger com relação à ação das ondas, barreiras de rocha e barreiras de concreto que vão resistir e proteger o terreno com relação à ação das ondas. Então, vamos ver algumas soluções incríveis para evitar e recuperar áreas degradadas por erosão. A primeira solução que vamos mostrar é um estudo de caso do nosso querido professor Edésio Teixeira de Carvalho, que eu já falei dele para vocês, que foi professor na UFMG, está aposentado e hoje trabalha na Geolurb, que é Geologia Urbana, empresa. E aqui é um projeto em que foi feita uma reabilitação de uma vossoroca em Contagem. A vossoroca é essa daqui, localizada na Vila São Mateus, e ela trazia muito risco para os moradores, além de ser um ambiente cheio de lixo, né? As pessoas usavam como descarte de lixo, também esgoto, porque vocês estão vendo os caninhos, né, conduzindo as águas servidas das casas até lá, então era conduzido até o interior da Vossoroca, água servida muito suja, que poluía a água do nível freático que já estava exposta, uma vez que trata-se de uma vossoroca. Era um local perigoso para a queda das pessoas e também para a queda das casas, uma vez que a erosão estava ativa e estava avançando para este local e outras áreas. E consumia aí uma boa parte do terreno disponível que poderia ser utilizado para outra finalidade. Então vamos lá, vamos ver o projeto. Aqui a gente tem
uma outra visão da Vossoroca, onde vocês podem ver aqui as casas já praticamente penduradas nas paredes da Vossoroca que evoluía, a água do nível freático que já estava poluída correndo no interior da Vossoroca, dá para vocês terem uma ideia da dimensão desta feição, e a solução foi lançar entulho ou restos de construção civil, né? Aqui vocês veem um caminhão que inicia o lançamento de resíduos. Esses resíduos têm que ser inertes, não é lixo, é resto de construção civil. Então a ideia é encher esta Vossoroca com restos de construção civil, que é um material inerte, como tijolos, pedaços de telha, tá certo? Cerâmica. E todo bota fora da região, porque a cada construção, a cada obra, sobra muito bota fora. Vocês veem hoje na cidade uma quantidade de caçambas e caminhões que levam esse material para depósitos. Então, a ideia é: vamos preencher esta Vossoroca com material inerte, resolvendo aí, além do problema da Vossoroca, o problema do descarte desse material, que precisa de um espaço para descartar esse material. E a cidade, no caso Contagem, produz muito restos de construção civil. E é um problema. Então, para resolver dois problemas, a estabilidade desta Vossoroca e aonde colocar os restos de construção civil, foi proposto que esses restos de construção civil fossem depositados aqui no interior da Vossoroca da Vila São Mateus. Então, aqui vocês estão vendo que o caminhão inicia o lançamento, o caminhão está aqui, né? E o lixo, ou o lixo inerte, foi lançado no primeiro plano. Prática que o uso futuro eliminará, que a gente está vendo aqui que ele está sendo lançado, mas que depois, com uma mudança da topografia, da conformação desse depósito, isso não vai ficar no primeiro plano somente, tá bem? Então vamos continuar. Antes da reabilitação, como eu disse, a água servida das casas era lançada dentro da Vossoroca. Então, vocês estão vendo aqui o córrego que foi gerado pela exposição do nível freático, com essa cor de Coca-Cola, né, uma cor escura de poluição. Então, havia contaminação das águas. Novamente, aquela mesma foto, mostrando a cabeceira da Vossoroca no início do lançamento. Aqui tem os entulhos, né, madeira, restos de construção, e foi admitida a execução de uma quantidade limitada de restos vegetais de limpezas de lotes, mas foi a única matéria orgânica que foi aceita, não foi aceito lixo. Então, tinha que haver um certo controle do que estava sendo julgado lá. Mas plástico podia tijolo, cerâmica e algum resto vegetal, que ele vai ser consumido, ou também pode trazer sementes, que futuramente vão ajudar na revegetação da feição, ok? Aqui é num outro ponto, a jusante, onde vocês estão vendo as construções na beirada e o lançamento do Botafora também, que foi feito aqui uma plataforma para que o caminhão pudesse estacionar e lançar o entulho aqui. Então, em vários pontos da Vossoroca foi feita uma estação para lançamento do entulho pelo caminhão. Como é este projeto? Então, aqui é uma seção longitudinal da Vossoroca. Esta linha era a topografia da Vossoroca inicial. Então, ela estava aqui, tá? Isso aqui é um dique que vocês vão ver, um dique de gabião, que vocês vão ver pronto, gabião,
né? Que é um muro feito de enroncamento envolvido por uma tela. E aqui é a topografia que a nova conformação que a obra deu à feição. Então, essa área toda aqui da base da Vossoroca foi completada com restos de construção civil, o RCC, e posteriormente foi feita um tratamento com máquinas para fazer esplanadas, como o Edésio gosta de falar, essa parte terraplanada aqui, e algumas rampas, tá certo? Dividida, fazendo esse degrau, essa forma de degrau escalonado. Então, tem as partes planas, as esplanadas, as rampas pequenas e de baixa declividade, outra grande esplanada e rampa de baixa declividade. No final, para conter o entulho, o RCC, que foi colocado aqui no preenchimento dessa feição, temos esses diques de gabião, é o dique de partida, onde ele tem uma resistência e não permite que o material compactado aqui force e escorregue para fora da vossoroca. O que acontece? Quando é enchida a feição com bota fora, o bota fora é um material inerte e também um material muito poroso, não é isso? Porque são entulhos que deixam aí uma porosidade no local muito grande. Essa porosidade, junto com as esplanadas ou essas partes planas, em que a acumulação de água de chuva, por exemplo, essa água ela infiltra nesse bota-fora e o bota-fora acaba sendo saturado, é gerado nesse bota-fora uma zona de saturação e um nível freático que volta a ser submerso ou subterrâneo, porque com a erosão que teve anterior, a erosão ela fez com que o nível freático aflorasse nesse ponto e passasse a ter um fluxo superficial, que é aquele rio com cor de Coca-Cola que nós vimos no slide anterior. Então, o que acontece? Depois que se faz o enchimento da feição com um material inerte não contaminante, essa água ela volta a ser subterrânea e o material de RCC ou entulho passa a ser um novo aquífero, um aquífero artificial. Inclusive, se a população quiser construir poços aqui para captar esta água ela pode ser utilizada. Então, olha só, não só foi resolvido o problema do bota fora, onde colocar esse bota fora, porque aqui é um espaço para depósito, foi resolvido o problema da área de risco formada pela vossoroca e foi resolvido o problema da contaminação da água e também de criação de um reservatório de água, de um aquífero. A contaminação da água, ela pode continuar ocorrendo se aquele esgoto e as águas servidas das casas continuassem entrando aqui. Mas no projeto, esse material todo, essa água toda, entrou num sistema de saneamento. Então, foi feita uma canalização para conduzir a água servida de forma adequada e aqui dentro só infiltrava mesmo as águas pluviais, de forma que o próprio filtro do Botafora, ele purifica a água e ela chega na zona de saturação já bem mais limpinha, podendo inclusive promover infiltração para o terreno natural. Então, aqui vocês estão vendo a seção longitudinal do Botafora, executado no interior da Vossoroca, da Vila São Mateus, né? Com fluxo intermitente ou fluxo perene, todavia de pequena vazão. Aí, depois que essa área se transformou num aquífero com nível freático, o fluxo passa a ter
uma maior vazão, pois a água ela entrou no espaço poroso, que beneficia a taxa de infiltração profunda em zonas permeáveis e aumenta a vazão da base. Então, a captura das águas pluviais proporciona ainda o efeito de atenuar as cheias para jusante, né, que são as enchentes, as enxurradas que acontecem na região. Então, ainda minimiza esse efeito das enchentes e enxurradas. Estão entendendo como a solução de um problema não é só a solução de um problema? Foi resolvido o problema da vossoroca, da área de risco, foi resolvido o problema do entulho, foi resolvido o problema da água e também vocês verão que será resolvido o problema da área de lazer para as pessoas. Aqui é um esquema em que, bem simples, né, desenhado pelo próprio Edésio, mostrando a topografia inicial, né, depois o enchimento, que é essa parte vermelha, e o nível freático, que estava rebaixado, porque aflorou dentro da vossoroca, ele se eleva, né? Então há uma troca com o meio, né? A água ela enche aqui e ela permite a infiltração e ela abastece o terreno, criando um bom aquífero, né? E aqui um perfil longitudinal com o dique de partida, que impede o deslizamento do bota fora, mas permite que a água passe. Então, a água brota aqui também, formando um chafariz. Aqui é um projeto semelhante, em que tem as curvas topográficas de uma vossoroca, aqui onde foi calculado o dique de partida, que é o dique filtrante, para o enchimento do material com entulho. Então, as pessoas precisam saber de possibilidades. No caso, além de o local proporcionar a disposição adequada para os resíduos, esse uso contribui para o surgimento ou perenização de uma nascente e a geração de uma esplanada que poderá abrigar diversas atividades. Aqui é uma foto de como era, né, a parte jusante da vossoroca, uma ravina, tá certo? Cheia de lixo e detritos que chegam na saída da feição erosiva. Então, se a gente fizer um muro, um dique aqui que impede a saída desse material, nós também iremos impedir o assoreamento. Então, acrescenta-se aí, além da solução da erosão, do problema da área de risco, a solução de adequar e condicionar os botaforas, a solução da água, a solução de geração de um aquífero e das esplanadas que vão trazer possibilidades de construções diversas, a gente ainda tem uma minimização do assoreamento. Aqui é um projeto bem detalhado, onde vocês veem aqui o dique de partida, o dique retentor. Vemos aqui a topografia anterior da erosão. A gente tem aqui maciço estabilizador de entulho de alvenaria, é um maciço também, é como se fossem barreiras construídas também para estabilizar o entulho. Toda essa parte aqui cinza escuro é o entulho que foi jogado. Vocês estão vendo aqui as esplanadas, as rampas de baixa altura e suaves, esplanada, rampa, e aqui são em 6 os poços, né, cisternas de infiltração, que podem estimular mais ainda a infiltração da água e a elevação do nível freático, tá certo? Muito bacana o projeto, bem executado.
E ele está chamando aqui de Bossoroca. Por quê? Porque foi publicado num artigo, num periódico paulista. Aqui é a pilha de estéreo, ou o bota fora sendo colocado, como vocês estão vendo. A próprio processo de lançamento do botafora já faz uma seleção granulométrica natural. Vocês estão percebendo que aquele material, os fragmentos mais grossos estão embaixo, tá dando para ver aqui também, e aqui a parte mais fina. Então, já existe uma seleção granulométrica que favorece a estabilidade e a drenagem do aterro, porque ela gera camada resistente e permeável na base. A jusante, um dique de partida ou um dique de retenção, deve estar pronto para conter o escape de caudal sólido. Então, aquele dique, no final, é que vai impedir que esse material seja transportado para fora da vossoroca ou da ravina que está sendo reabilitada. Então, aqui um exemplo do bota fora, né? E esse lançamento, no caso, havendo condições favoráveis aqui no piso, né, ele dispensa, onde o caminhão possa também chegar aqui em cima, dispensa preparações dispendiosas no local de lançamento. Se tiver acesso para o caminhão e condições favoráveis, ele vai lançando o bota fora dentro da vossoroca. Mais uma vez, esse aqui, nessa foto aqui, mostra os resíduos de alvenaria, restos de parede, de demolição, azulejo, que são materiais muito bons para o enchimento de cavidades, quando for importante a questão da estabilidade no futuro aterro de restos de construção civil. Então, eles são muito resistentes. Aqui é um exemplo de dique de gabião. Então, quando eu falei para vocês gabião é esse muro que pode ser construído lá no final, a jusante da vossoroca, ou em vários pontos ao longo da feição, em que a gente tem um enrocamento ou blocos de rocha resistente envolvida por uma tela metálica que garante a estabilidade e a justaposição desses blocos uns sobre os outros. Qual que é a vantagem desse muro? Ele é um muro de gravidade, ou seja, ele é estável por causa do seu próprio peso, e o fato dele ser formado por tela e que envolve blocos rochosos, ele também é muito poroso e ele é um muro que permite a passagem de água, ele não retém a água, então a água ela pode passar por ele. E a gente coloca nas costas do muro, ou o lado em que ele está em contato com no caso aqui está em contato na parede, mas no caso em contato direto com o fluxo de água, a gente reveste essa parte aqui de trás do muro com uma manta que tem uma marca muito conhecida que é a Bedin, é uma manta filtrante. Essa manta ela é mais fina e ela é colocada aqui de forma que ela permite que a água passe, mas ela vai retendo aquele material de granulometria fina. O material de granulometria fina não passa, ele se mantém dentro da feição erosiva, de forma que não ocorre o assoreamento. Estão entendendo? Vamos ver mais exemplos para ver se vocês entendem. Aqui é um exemplo da rampa de bota fora e as esplanadas, né? Essas partes planas. Aqui o material ele foi compactado, mas vocês estão vendo que é um material bem diversificado, não é? E restos de construção civil. E como que aqui o paredão da vossoroca já está cheio. Então, naquele paredão profundo, né, já está todo praticamente preenchido com o RCC, e aqui é a nova
topografia do local, impedindo as casas de caírem lá dentro com o avanço da erosão. Ou seja, eliminando o risco. Aqui é um outro local em que havia uma vossoroca neste local e vocês estão vendo o local todinho preenchido, completamente preenchido. Então, após o preenchimento e terraplanagem, a área pode ser reabilitada em parque, por exemplo, em rua. Geralmente, esse material tem que ver a resistência dele, se ele resiste construções, mas fazer um parque em que não pesa muito, não causa muita tensão sobre o terreno, não necessitando assim de fundações muito profundas, pode ser construída e a área pode ser aproveitada. Então, mais uma solução: aproveitamento do terreno. No caso da vossoroca da Vila São Mateus, em Contagem, vocês estão vendo que após o enchimento da vossoroca e aquela terraplanagem alternada com rampas, fazendo uma forma de grandes degraus, a vossoroca foi preenchida e um parque foi construído no local e vocês estão vendo as crianças brincando, uma quadra aqui onde pode ter a prática de esportes. E uma rua também foi construída passando no meio do parque. E integrou, né, incluiu uma área de risco à comunidade. Muito legal, trazendo para a população local uma área de lazer muito boa. E também um super aquífero. Vocês estão vendo aqui, na saída do dique de partida, o destino final da água que infiltrou nesse Botafora e está chegando Clarinha. Então, destino final da água infiltrada, nascentes de águas limpas e perenizadas. Esta nascente, oriunda do depósito de inertes, levaria cerca de 800 dias para esgotar o depósito e poderia sobreviver a mais de 2 anos ininterruptos sem chuva, de acordo com o nosso mestre Edésio Teixeira de Carvalho. Vamos fazer um trabalho de campo na Vila São Mateus, em Contagem e depois em Bação? Vamos ver essa obra no Google Earth? Vamos lá. Estamos chegando em Contagem. Vamos ir para a Vila São Mateus. E vocês verão essa obra inteirinha. Olha lá que bacana, gente. Vamos chegar perto, né? Aí, muito bem. Então, ali aquela pracinha, né? A rua que passou no meio, as quadras, e aqui onde tem o dique de partida, que retém tudo, todo o RCC é retido aí, e a água, ela brota. Então, aí está o aquífero. Vocês reparem que tem uma parte, duas quadras de concreto que impede a infiltração, mas tem outras áreas de infiltração, inclusive um campo de areia, né? Então, vamos ver aí, estamos chegando no Street View, no local, lá a quadra. Bacana demais, tem até uns meninos já jogando futebol aí. Muito bem. Nosso trabalhinho de campo, onde que a gente vai agora ver a rua, né? Vocês estão vendo a rua que passou ali no meio. Vamos agora lá para o senhor Street. O senhor Street chegou lá no finalzinho, ó, o muro gabião, que serviu de dique retentor e também, né, tem a mina de água que brota aí no local. Esta água, é claro que ela não é recomendada para consumo,
mas ela é recomendada para molhar as plantas, lavar carro, lavar, né, o passeio, refrescar. E aí vocês estão vendo a quadra. Isso é uma quadra de futebol de salão? Eu acho que é. Isso é o gol? É o gol? E a área foi restaurada. Aqui tem uma placa, né, falando para não jogar lixo nesse local, proibido jogar lixo, e uma área completamente restaurada. Claro que podia estar mais bonita, mais bem cuidada, etc., mas está atendendo, né, a uma boa finalidade. Agora, nós vamos dar um outro passeio. Vamos passear lá em Bação, pertinho de Ouro Preto, que eu quero mostrar para vocês uma área que não está reabilitada. Vamos lá, preparando o helicóptero. Ipa, voamos! Voamos longe! Muito bem, vocês estão vendo várias vossorocas e uma área urbana perto delas. Vossoroca aí, a mãozinha está mostrando, né? Área urbana perto de vossorocas na região do Bação. Essas não estão ainda reabilitadas, né? Muita erosão, e quero que vocês pensem numa forma de reabilitar essa vossoroca aí. Eu acho elas muito bonitas. Eu acho. Mas, para quem mora ali perto, não é bom, não. Vocês estão dando para ver, né? A mãozinha estava mostrando aí a água, as paredes. Vou chegar mais perto para mostrar para vocês, ó. A exposição do nível freático, que passa a descer com muita velocidade, provocando o alargamento das paredes, o escorregamento e o alargamento das paredes, e, né, o aumento e avanço da erosão. Muito bem. A restauração e reabilitação dessas ossorocas podem recuperar todo esse terreno. Para vocês terem uma ideia, uma vossoroca do lado da outra, imagina o tanto de terreno perdido. E a recuperação disso pode fazer um melhor aproveitamento do terreno e conservação dessa mata. Melhoria dos aquíferos que alimentam esse rio. Já estou vendo. É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês um outro caso de recuperação que eu tive a honra de trabalhar junto com o professor Edésio. Foi em Conselheiro Lafayette e a obra acabou sendo feita em 2014, mas foi um processo que a gente iniciou no fim de 2012, 2013 e vimos isso pronto em 2014. Na região de Conselheiro Lafayette, havia várias vossorocas, ainda tem, né? Havia várias vossorocas e o material transportado pela água do nível freático exposto, como vocês estão vendo aqui, estava sendo transportado e conduzido para um córrego, que esse córrego passava dentro de uma área de proteção ambiental muito importante para a cidade. Tinha um parque lá, uma área preservada, e isso estava trazendo grande tristeza e problemas, porque o córrego de uma área querida na cidade, uma área de lazer, estava ficando todo assoreado em função dessa erosão acelerada que estava acontecendo na bacia do córrego. Então vamos ver aqui o que a gente propôs, né?
Eu e o Edésio tivemos essa parceria e a nossa proposta foi: nós pedimos a planta topográfica, pedimos a topografia das vossorocas, eram duas vossorocas que estavam mais ativas, uma do lado da outra, e com a planta topográfica nós escolhemos os locais em que nós iríamos mandar construir o muro gabião. Vocês estão vendo aqui o muro gabião, aqui uma outra foto, em que esse aqui é a manta filtrante que eu disse para vocês, que tem uma marca muito famosa que se chama Bidim, mas tem outras marcas. E aí a gente fez um dique de partida, ou vários diques de partida, a partir da topografia, nós localizamos onde deveriam ser construídos os diques de partida. E os diques de partida, o que eles fazem? A água escoava nesse sentido, ou seja, daqui para cá, né? Daqui para cá. Então, quando a água passava aqui, carreando essa quantidade de sedimentos, a manta filtrante retém os sedimentos, mas permite que a água passe, porque a gente não queria impedir a água de passar. Nós só gostaríamos, o projeto, o pedido, né, do nosso projeto foi que a gente não permitisse que o córrego fosse assoreado. Então, nosso objetivo era não deixar o córrego ser assoreado. O Edésio, ele queria muito que a equipe que trabalhou com a gente lançasse os inertes dentro da vossoroca, mas eles disseram que eles não tinham tanto botar fora assim, e que o objetivo não era recuperar a vossoroca mesmo, era só evitar o assoreamento do córrego que passava na área de proteção ambiental. Então, isso foi descartado, a possibilidade de encher, mas não tem problema, porque quando a gente impede o sedimento de sair, o próprio sedimento retido começa a preencher a feição erosiva. Vocês conseguem entender por quê? Pois lá da cabeceira, que a gente vai ver uma foto melhor, a água que vem, a água superficial, e também a água subterrânea, que agora está superficial, a água do nível freático, ela vai caminhando, capturando e transportando esse sedimento para que ele saia da vossoroca, só que ele não sai. Então, quando ele chega no dique de partida, ele começa a preencher a vossoroca. Então, com o passar dos anos, vai se formar um solo lá dentro que vai preenchendo no sentido de montante, ou seja, é um preenchimento regressivo, e esse preenchimento regressivo vai permitir crescimento de plantas e a revegetação mais acelerada da vossoroca. Muito interessante esse método, e a gente então conseguiu nesse projeto a construção desses diques. E aqui vocês estão vendo uma vista aérea, onde aqui era o córrego que estava sendo assoreado, uma estradinha passando aqui, e essa grande vossoroca, onde eles tinham feito aqui, uma coisa meio voluntária mesmo, eles tinham feito aqui tipo um dique de compactar um solo aqui, mas ficou perigoso que começou a formar uma lagoa. E então eles mandaram abrir porque foi ficando muito profundo, porque não tinha dreno, né? É a diferença do muro gabião. O muro gabião, ele tem o dreno, ele permite que a água passe. E essa barreira, essa barragenzinha que eles tinham feito aqui, com a melhor das intenções, ela impedia a água de passar, porque ela era impermeável. E aí começou a acumular uma água que vocês estão vendo, uma lagoa, e isso tornou o local muito perigoso. Então, destruímos isso aqui para permitir a água de ser, né, liberada, e fizemos a proposta de alguns diques ao longo, pedimos a topografia
desta Vossoroca, que eles fizeram para a gente, com as curvas de nível, muito legal, colocamos no ArcGIS e fizemos aqui um projeto de quais pontos e qual seria a altura que os diques de contenção teriam. E com isso, né, a obra foi feita, como vocês viram na imagem anterior. Aqui é um filme mostrando como era a área aqui no ano de 2011, que vocês estão vendo a formação, todo o sedimento, e aqui o córrego assoreado, né? Deixa eu tirar que tem a mãozinha em meu mouse, a mãozinha, mostrando aí o caminho do córrego, como as águas estão turvas, né? E esse material ia lá para a área de proteção ambiental. Além das vossorocas, vocês veem outras intervenções aí que ajudam e colaboram na formação de sedimentos, né? Muito desmatamento ao longo do caminho, num terreno formado também de solo residual de gnais e toda a condição de assoreamento. Agora nós vamos para 2014 e mostrando aí como que está melhor, né, o córrego, depois que a gente construiu os diques. Vocês estão vendo aí, ó, já em 2014 os diques estavam prontos e deixa eu ver se a mãozinha vai mostrar. A mãozinha está mostrando o dique, ó, um dique aí, outro dique aqui, outro dique aqui, vocês estão vendo, e outro dique aqui e outro dique ali, ó. Tá bem? Deixa eu colocar o mouse aqui, um aqui nessa linha, um aqui nessa linha, um aqui, tá ampliando, beleza, mãozinha, outro aqui e outro aqui. A gente optou por colocar nesses pontos mais estreitos, e aí eles começaram a funcionar, e vocês estão vendo a lama retida no interior da Vossoroca, e mais para frente, em 2019, a Vossoroca está lá ainda, né? A vegetação aumentou bastante. E o córrego, cadê o córrego assoreado? Né? O córrego já está bem mais limpinho. E o assoreamento, olha lá, ó, tudo mais verdinho e sem aquelas águas turvas e sujas. Olha aí como é que tá bonitinho. 2019, essa é a área de proteção, que eles têm aí uma área de lazer na cidade, e o córrego passa aí bem no centro desse vale, né? Bem no vale aí dessa área de proteção. Beleza? Muito bacana. E assim, nós temos essa metodologia, que a gente já teve algumas experiências e aqui outras experiências semelhantes que o Edésio disponibilizou para esta aula, né? Aqui também uma feição erosiva, o preenchimento, a rampa esplanada do material preenchido, isso aqui é o próprio projeto dele, mostrando que pode ser construído um campo de futebol, gramado, que vai permitir que a água infiltre, né? Muito, muito bacana. Aqui é um projeto de uma ocupação de um vale em área de cabeceira. Por exemplo, tem uma erosão ou tem um vale e as casas estão em área de risco. E ele propõe o preenchimento desse vale. Não é uma proposta muito bem vista quando as pessoas pensam na lei em que é proibido soterrar nascentes. E às vezes passa um córrego nesse vale e as pessoas pensam, vai soterrar um córrego? Como que isso pode ser feito? Vai secar tudo. Mas não, na verdade, a proposta é criar um aquífero com material inerte, poroso, para proteger a água e pegar a água que era antes superficial e deixá-la subterrânea, aumentando o nível freático. Com isso, você impede de ter as crateras que criam as áreas de risco, né? Os abismos formados pela erosão. As casas depois elas podem ser
transferidas para outros locais, pode ser feito um parque. Então, vamos ver o projeto do Edésio. Antes da urbanização, a densa vegetação favorece a infiltração. Há pouco escoamento superficial, porque existe muita infiltração e a vegetação, ela estimula a infiltração. Bom, depois o vale é ocupado e todo o material, a terra descartada, que é fruto do corte dos taludes para a construção das casas, é lançado vale abaixo, né? Então o vale é ocupado, preservando o fundo. A lei natural insurge-se contra a gestão. Isso ele está falando da lei que impede que o córrego seja tampado. O escoamento superficial promove a erosão ou assoreamento. A degradação fica intolerável, né? E aí a população começa a pedir canalização de córrego, que não é a melhor solução, porque não está promovendo a infiltração da água, não está criando um aquífero, tá certo? E após a canalização, nas vertentes, tudo continua como antes. As galerias aumentam, o transporte de sólidos, eliminam-se inundações locais, mas a água e sólidos são transportados velozmente para jusante. Agora, se o vale é ocupado após lançamento de inertes, que é a opção que ele propõe, o depósito é capaz de absorver águas pluviais, a faixa achurada, né, é novamente saturada, aproveitando a capacidade de armazenamento natural do terreno. Então, é um projeto muito legal, que é contrário às canalizações de córregos, que depois vão, quando a área natural, eles são muito bem-vindos ali, mas depois que se torna uma área de risco, eles vão provocar inundações, enchentes, e a gente colocando inerte na área do córrego, a gente evita as grandes declividades e o aquífero volta, né, a ser alimentado, evitando enchentes e inundações. Também um projeto muito legal disponibilizado. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem aqui, porque precisa ser preservado o córrego, cria-se área de risco em função de taludes muito inclinados. Mas se essa área aqui, ao invés de manter o córrego descoberto como ele está aqui, aflorante, toda a área for coberta com material inerte, a elevação do nível freático, infiltração da água, evita-se inundação e a área pode ser aproveitada. Estão acompanhando? Então, aqui é um exemplo, né, de Lagoa Santa, que o Edésio teve um projeto e ele pediu para fazer um projeto semelhante ao que foi feito em Contagem, com o preenchimento dessa erosão com o material inerte, e assim foi feito, e a área virou outra área, foi aproveitada, a vegetação começou a crescer e uma área em que há infiltração de água e um bom reservatório de água na região. Então, aqui é um croquis de um projeto. Na figura 1, nós vemos um fundo de vale caoticamente ocupado, casas em contato direto com o nível freático, o lençol freático já exposto, nas seções transversais em costas íngremes, pondo as casas em severo risco. Na segunda fase, casas removidas, nessa área aqui, né? E segmento superior do vale aterrado com resíduos de entulho, de caçamba, né? Os RCCs. Fase 3, né? Segmento superior edificado e moradores reinstalados, porque casinhas de poucos pavimentos, esse material suporta, né? E eles podem ser reinstalados aqui numa área plana, sem risco de ruptura, e o nível freático, como fala aqui na quarta fase, segmento central edificado e moradores reinstalados. Segmento final em fase final de construção do aterro de RCC.
notar que o nível freático, tracejado, ascendeu a uma posição relativamente elevada no interior do aterro, mas abaixo das casas, agora não atingidas por insalubridade. Nas seções transversais, o risco de deslizamento foi praticamente extinto. O mesmo ciclo pode ser implantado em diversos vales simultaneamente. Aqui a gente vê a figura 5 com seção transversal do vale, né? Caoticamente ocupado, com riscos de deslizamento, risco de inundação, condições de insalubridade, porque a água é contaminada, dificuldades de circulação, cidades sem áreas de disposição de inertes e criminalidade aumentada, pois as pessoas são excluídas ali, morando na marginalidade. Fazendo o preenchimento com material inerte, nós temos, né, as soluções sem insalubridade pela drenagem proporcionada pela esplanada, riscos de deslizamentos diminuídos, riscos de inundação praticamente eliminado, boas condições de tráfego, cidades com dezenas de anos à frente com locais adequados para a disposição final de inertes, criminalidade reduzida, grande impulso à construção civil. Aqui um exemplo também de uma topografia de uma rua, né, ocupando o fundo de vale, a Rua Flor da Esperança, também em Contagem, com o contorno de um hipotético enchimento com entulho de caçamba. Então, a Rua Flor da Esperança estava toda, né, erodida, e ele fez aqui o contorno em vermelho, de onde seria preenchido com os diques para estabilização desse depósito preenchido. Aqui um outro exemplo, com um enchimento não tão drástico, né, só uma parte, mantendo ainda a declividade no entorno do local, uma segunda opção, então vamos preencher só uma parte. Aqui a conformação em rampas e esplanadas e solução apresentada. Muito bem, aqui nós estamos mostrando como que existe uma cultura, né, de fazer esplanadas e diques de retenção de água que reduz a velocidade das águas. Este caso aqui são os famosos sabodams, dams de represa, né, no Japão. É uma sequência de pequenas represas seguidas, são degraus, onde a água ela escoa numa área plana, tem uma queda que é minimizada por outra área plana, uma queda de pequena altura que é minimizada por uma outra pequena área plana, outra queda, outra área plana menorzinha, mas isso vai contendo a velocidade da água, evitando uma grande erosão desta montanha. Como vocês estão vendo, é uma verdadeira, né, escarpa, em que de degrau em degrau a velocidade da água vai sendo contida. Aqui a obra, né, em concreto, a velocidade da água vai sendo contida e os materiais vão preenchendo, né, os sedimentos, eles vão preenchendo essas bacias de sedimentação, vão ficando ao longo do caminho e isso evita fluxo de detritos. Estão vendo aqui uma erosão intensa, um detrito, um fluxo de detrito caminhando aqui, mas sendo retido por essas diversas barragens, né, que são as sabodams do Japão. Então, observa-se que a água encontra-se perfeitamente sob controle, no sentido qualitativo, que é uma água purificada, com baixa turbidez, e no sentido quantitativo, pois sua vazão é regulada por essas bacias de decantação, né, em que elas infiltram, brota aqui, infiltra, percola aqui, infiltra, né, e aqui tudo preenchido com os resíduos, os detritos vindos aí
da erosão. Muito interessante esse esquema e é mais ou menos nessa filosofia que nós gostamos de combater a erosão hídrica. Nessa mesma filosofia, ou seja, vamos reduzir a velocidade da água e promover a infiltração, nós vemos aqui algumas soluções feitas pela Embrapa, que vocês estão vendo aqui que a erosão está iniciando aqui, e então foi feito uma forma de reduzir a percolação, a energia, a velocidade de percolação da água superficial, da enxurrada, a água concentrada, que se forma aqui na cabeceira, de forma que a atenuação da velocidade da água vai impedir o progresso, a evolução desta erosão aqui. Então, eles foram pensando em barreiras para controlar a velocidade e também algumas bacias de dissipação e infiltração da água, né? Pequenas escavações que iriam reter a água, né? Não deixar ela escorrer imediatamente. E aqui tem as soluções simples. E isso pode ser feito de forma bem artesanal, com murinhos de bambu, com sacos de ráfia, que tem aquela papel filtrante, permite a água passar, retém a velocidade da água com a própria barragem, mas impede que o sedimento passe, mantendo o sedimento retido aqui, que são sacos de ráfia, como vocês estão vendo nessa figura. Também pode ser feito muros com pneus, aqui sustentado pelos bambus, que a água passa, né, mas retém, o sedimento é retido e os pneus controlam a velocidade da água, diminuindo assim sua capacidade erosiva. Então, vocês podem ver que estamos trabalhando em controle dos condicionantes erosivos. Aqui uma sequência de paliçadas, que é o nome que a gente dá para essas contenções, nesse caso é paliçada de bambu, aqui também bambuzinho e saco de ráfia formando as partes planas, protegendo aqui o terreno de ser erodido, né? É muito legal esse tipo de degraus de bambu com sacos de ráfia. Aqui já é uma empresa, a Deflor, que é uma empresa de bioengenharia, que também trabalha com soluções de erosão. Eles têm muitos estudos, a imagem não está boa, porque eu peguei do site da empresa, mas eles têm muitos estudos de plantio em áreas erodidas e retenção da semente com mantas de fibras naturais, telas que vão manter a semente no local. Eles jogam adubo nas covas e as plantas elas começam a crescer, a vegetação começa a crescer. É claro que também tem uma parte de topografia em que é feito uma terraplanagem do terreno, diminuindo aí essas paredes abruptas, né, e suavizando a topografia local. Aí vocês estão vendo uma área toda revegetada, né, perto de uma falésia, numa erosão marinha, erosão costeira. Aqui um outro exemplo da Deflor, vocês estão vendo o paredão aí todo erodido. Aí eles fizeram a suavização da topografia, cobriram com a manta natural, que essa manta ela degrada naturalmente, mas durante o tempo que a semente está para germinar, ela protege a semente, é feita uma semeadura no local e a vegetação ela cresce, né? Então a gente está trazendo a proteção do solo a partir de recuperação da vegetação local e suavização da topografia. Bom, agora vocês estão vendo a orla da deliciosa cidade de Reykjavik, na Islândia, onde tem muitos fiordes e os canais
eles entram em várias partes da cidade e as ondas formam erosão. Então, como a Islândia é a terra dos vulcões e do gelo, né? Eles não poderiam usar gelo, obviamente, eles usaram o basalto, que é muito comum em toda a região, e fizeram uma proteção de toda a orla do fiord de Reykjavik, com basalto, com blocos de basalto. E isso impede a erosão lacustre, né, das ondas aí que chegam até a margem, e a gente tem essa orla aí deliciosa na cidade. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra maneira, um outro método de reabilitar vossorocas, que é o Instituto Vossorocas, né? Aqui é uma apostila do Dr. Rogério Rezende, sobre manejo sustentável do solo, e ele tem uma técnica muito legal de reabilitação de vossorocas, especialmente em áreas urbanas, ó, em áreas rurais, não urbanas. Vocês vão entender por quê. Então, aqui está o Instituto Vossorocas, ele tem uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de São João del Rei, né, Banco de Desenvolvimento, Fundo Nacional do Meio Ambiente, para conseguir verba para recuperação de áreas degradadas, especialmente com relação à erosão, que também ocorre muito ali na região de São João del Rei e Lavras. Então, aqui vocês estão vendo uma vossoroca que será totalmente recuperada pelo método apresentado pelo Instituto Vossorocas. Tá? Então, é uma prática de agricultura para conservação, eles usam também educação ambiental, controle de erosões, formação de comitês e planejamento de bacias hidrográficas, trabalham com planos diretores, produtos florestais e projetos socioambientais. Então é muito bacana o projeto. E para iniciar o planejamento de reabilitação da vossoroca, primeiro essa feição erosiva, né, a vossoroca, ela é dividida em lotes e cada lote vai ganhar uma caracterização, um projeto, né? Então vamos ver. Aqui vocês estão vendo toda a área, ela foi dividida, né, em lotes, marcados os lotes, e elas vão ganhar um projeto de reabilitação. Um deles é o retaludamento. Então, vocês estão vendo que aquela parte toda cheia de divisões, né, de canais de erosão com paredes íngremes, ela tem que ser suavizada. Essas paredes, elas serão destruídas em sua maioria, destruídas mesmo, na enxada. Então, é feito um retaludamento, uma suavização dessas rampas, dessas escarpas que se formam, uma suavização da inclinação dessas paredes. É adquirido o projeto, ele inclui quais são todas as EPIs e os materiais de segurança que os funcionários devem utilizar para execução do projeto. Então, não foi usado muito trator, é um projeto também que ele é calculado para não ter um custo muito alto, para ser viável para as comunidades, para as prefeituras locais. Então, aqui, enxada, enxadão, cavadeiras divididas ao meio, cordas, cinto de segurança, capacete, óculos, luva de vaqueta, botas de couro, perneiras e máscaras, né? Então, tudo isso foi adquirido. E aí vocês estão vendo o pessoal aí com as cordas, trabalhando em segurança com as enxadas, fazendo aí a suavização e a alteração da topografia, da configuração da topografia da vossoroca.
mais, né, a equipe lá trabalhando. É um serviço bem braçal e vocês estão vendo a suavização e também a instalação de uma drenagem interna, feita também com sacos de ráfia, preenchidos com parte de solo e parte de concreto, para dar uma certa resistência no fundo do vale, para que a água ela possa escoar aqui sem continuar a erosão. É um projeto diferente. Então, vocês estão vendo aqui os sacos com a mistura solo-concreto e as paliçadas, os diques, que têm a finalidade, no caso diques de madeira, que tem a finalidade de conter, segurar a velocidade da água. A drenagem externa, isso é feito na montante, na parte alta da vossoroca. Aí sim, foi usado trator e retroescavadeira. Vocês estão vendo aqui uma bacia. Essa bacia foi perfurada aí com o trator, né, uma depressão, e ela serve para conter a água que escoa aqui desde a parte da cabeceira da erosão. Então, ao invés da água escoar, ela fica retida nesta bacia e vai infiltrar e não escoar superficialmente. Então, é possível ser feito várias, né? Podem ser feitas várias bacias assim no topo da área e a água ela é retida e passa a infiltrar. Isso é muito interessante também para controlar impedir o escoamento superficial, estimular a infiltração e, mais uma vez, diminuir a velocidade da água. Um exemplo maior, uma foto mais legalzinha aqui, mostrando uma bacia de retenção, né, e reservatório dessas águas pluviais. A construção das paliçadas, ou sejam, esses murinhos que podem permitir que a água passe, mas retém os sedimentos. Nesse caso aqui, é uma paliçada natural, pode ser feito com saco de ráfia, pode ser feito com madeira, com bambu, e aqui é feito com rolos de material seco, palha, aqui de madeira, né? São mourões de eucalipto, arame para poder amarrar, né? Martelo, cavadeira, tem todo, né, a lista dos materiais utilizados. E aqui vocês estão vendo esse rolo, né? Esse rolo de uma mistura de palha, tela, muito interessante, que é firmado aqui com o muro de madeira e ele serve como um filtro natural que retém os sedimentos, mas que permite a passagem da água. Aí começa o coveamento e o plantio. Os materiais para o coveamento e plantio, inclusive as sementes que devem ser, né, utilizadas, o esterco, o adubo, né, o calcário dolomítico, que corrige a acidez do terreno. Aqui vocês estão vendo já o coveamento com o adubo lá dentro, já também com a semente, né? O plantio, as sementes colocadas na cova e o adubo. As espécies escolhidas para o plantio, as espécies arbóreas, elas foram escolhidas, nesse caso, um modelo que eles chamam de quincôncio. É uma alternância de tipos de espécies arbóreas entre plantas pioneiras, plantas clímax de luz ou clímax de sombra. Clímax são as árvores mais robustas, tá bem? E as árvores frutíferas. Então, aqui tem um mosaico mostrando que você coloca aqui as árvores mais robustas de sombra, frutífera,
as pioneiras, né, que são aquelas que são típicas da região e que são as primeiras a ocupar uma área, né, a colonizar uma área, e as mais frondosas de luz e de sombra, e tem essa alternância, o distanciamento, tem todo o projeto do plantio. Quais são as mudas utilizadas como secundárias, pioneiras, frutíferas? Então, estão vendo que lá dentro da vossoroca vai ter goiaba, cerejeira, gabiroba, ingá, amora, pitanga. Bom. O plantio das árvores são ipê amarelo, ipê roxo, são todas árvores do cerrado, árvores que fazem parte mesmo da vegetação natural da região, tá? Aí está sendo feito o plantio e como resultados nós temos o início, né? Quando foi feito todo o retaludamento, a suavização e como que está ficando a área já bem revegetada, né, e transformada com esse método. Ok, entendi, tá? Entendi, tá acabando. Vou mostrar só um pouquinho mais. Esse projeto também é muito bonito, mas é uma obra bem mais cara. Em Anápolis, em Goiás, né, num bairro chamado Vila Formosa, foi feito um projeto muito semelhante àquele projeto do Japão, a Sabodamos, não é? Eles fizeram aqui uma forma de dissipar a água. Você vê que a água ela chega aqui, provavelmente tinha aqui uma super vossoroca, né? Uma erosão bem grande, e a água ela é conduzida. Eles fizeram vários degraus para dissipar a energia da água, muro gabião com drenos laterais também para a água ser conduzida lateralmente e chegar nesses degraus, e aqui uma bacia de contenção e infiltração dessa água. Muito interessante o projeto, semelhante ao Sabodamo, né? Vamos aprendendo aí com essa cultura antiga. Vocês estão vendo aí, ó, ainda tem a tela de proteção, a obra está recém-construída, os drenos, tudo de muro gabião, filtrante. A água ela pode entrar aqui, ela pode infiltrar aqui, brotar aqui, infiltrar aqui, brotar aqui, infiltrar aqui, brotar aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já quis fazer um projeto semelhante a esse lá dentro do campus da UFMG, mas não deixaram. Ficaram. Ah, fiquei triste. Lembrei disso. Ia ficar tão bonito, mas o orçamento não foi aprovado. Eu não sei por quê. Ah, deixa, eu vou reclamar depois. Então vamos lá, continuar a aula, continuar a aula. Tô lembrando disso aqui, nem era para falar. Então vamos lá. Aqui nós temos um rio, né? E a proteção com relação ao solapamento das margens, também com muro gabião, enroncamento, pedra, excelente, mantendo aí a drenagem, mantendo o rio sem estar canalizado, mas com as margens protegidas, evitando erosão. Aqui tem um pouco de grama, né? Mas fizeram aqui o muro gabião, muito resistente, e que é na superfície côncava, como nós vimos na erosão fluvial, não vai haver mais aquela erosão
na superfície côncava. Mais uma vez, Reykjavik, para a gente ir despedindo, porque eu gosto muito deste lugar. Erosão. Se processo natural e não estiver em área urbana e nem rural, esculpe meu coração, me faz amante de escultura tão exuberante, força da natureza que nos traz beleza.